Tá no computador. Agora sim, bom dia oficial, meninas. Então, vamos seguir aí com nossos Bom dia. encontros. E, bom, a gente passou por um período de férias e a gente resolveu descansar, né? Então, agora a gente está retomando e eu estava vendo, assim, na hora que eu peguei até o livro hoje de manhã para ler, eu fiquei assim, gente, a gente já está no final. Eu até pensei que ia acabar Exatamente. o livro. Eu falei, nossa, ainda tem um outro encontro, né? Eu falei, mas é porque realmente cada capítulo, apesar de parecer curto, né, na hora que a gente pega. Ele é bem assim, né, de reflexão e às vezes até conteúdos um pouco, né, densos no sentido da gente digerir, enfim. Mas vamos lá, meninas. Vamos para o encontro de hoje. Então, e aí? O que que vocês trazem? Acho que a gente pode talvez ir pelos capítulos, né? E aí, deixa eu pegar aqui, o que começou hoje é de que ele falasse a compulsão pelo trabalho, né? É uma mentira da vida. E na hora que eu li, eu achei até estranho no começo quando ele falou de gagueira, né? Que eu falei, nossa. Até lembrei de algumas pessoas que sofrem disso, e aí ele trouxe uma coisa que é meio dura, né? Assim, eu não sofro disso, mas eu acho que se eu, né, tivesse essa condição ilícita, ia ser meio intragável. Mas depois ele trouxe o olhar já para a ideia de trabalho, né? Outras pessoas, às vezes, são workaholics, mais para realmente se esquivar, né, da vida, das responsabilidades e de outras coisas que ela devia colocar sua atenção, né? Então, assim, até esses tempos eu vi um podcast, na verdade nem foi um podcast, é uma nutricionista, nem é mais nutricionista, que é a Lara Nesteru, que eu gosto muito dela, e ela tem um arquivo, que é uma comunidade, e ela fez um vídeo lá, e assim, foi uma coisa que ela falou que ficou um pouco assim em mim, que ela falou que as pessoas que se julgam tímidas, elas na verdade são, assim, egoístas. Aí ela começou a colocar algumas considerações, e no começo, quando você escuta, você fala, nossa, mas eu não me considero uma pessoa tímida, às vezes eu me considero muito introspectiva, né? Mas por vezes eu achava que eu era tímida. E aí veio para esse lugar, eu falei, nossa, aí o que ela trouxe de ideia? Que essa pessoa que se reserva para ela, ela tá sendo egoísta com o mundo, de compartilhar suas ideias, as coisas que só ela consegue ver do jeito que ela, né, vê, do jeito que ela faz, né? Então, na hora que ele trouxe isso da gagueira, eu falei, nossa, gente, é uma explicação também, é um assunto que eu nunca olhei, né? Sei lá, não é uma questão minha e nunca chegaram para mim com essa questão. Mas eu queria saber de vocês. Eu trouxe um pouco assim essas reflexões que eu tive na hora que eu li, para a gente talvez seguir assim, né, esses capítulos e poder aproveitar mais deles, né? O que que vocês acham? Quietinhas? Nossa, hoje estão quietas. É o frio, né, gente? O frio faz a gente querer ficar no Esse, casulo. esse capítulo já faz bastante tempo que eu li e eu realmente não lembro como é que ele encaixa essa questão liga essa questão da gagueira com o vício no trabalho, né? Não me recordo sobre isso. Até interessante, a gente pode talvez até pegar aqui, porque já que é um, né, tipo, curtinho, eu, apesar de ter lido aqui, né, logo hoje cedo, o que eu lembro dele ter trazido aqui, deixa eu até pegar a página, peraí, qual é a página? Acho que é 228. Não, peraí, não é não. Aqui até ele fala Na que 258. né? Aí aqui ele fala assim, peraí. Aí ele fala da questão da vida, da pessoa na vida com harmonia, né? Aí ele começa falando sobre isso, aí tem essa parte que ele fala assim, por que é difícil lidar com a gagueira? Aí tá falando, para a psicologia deliriana, as pessoas que sofrem de gagueira estão preocupadas apenas com a própria maneira de falar, têm sentimentos de inferioridade e consideram suas vidas insuportavelmente difíceis. Como resultado, se tornam autoconscientes e começam a tropeçar nas palavras cada vez mais. Aí, quando ele trouxe essa parte, eu ainda, né, não sabia o que estava por vir, né? Então, não sei se vocês lembram, não sei quando vocês leram, eu não sei se a Célia ou a Vivi também leu recentemente, porque, né, às vezes é muita coisa. E aí, ele depois faz a comparação aqui, Gi, peraí. Aí na frente, eu até sublinhei tudo aqui, né? Peraí. Aí ele coloca uma parte aqui, ó. Quando os relacionamentos não vão bem, a culpa não pode ser lançada na gagueira, no medo de corar, etc. Então, aquelas situações que ele até trouxe no começo do livro, que a outra Vivi falou sobre também essa questão do corar, né? Enfim.
E falou, embora o verdadeiro problema seja o fato de que o indivíduo não alcançou a autoaceitação, não confia nos outros ou não é capaz de contribuir para os outros. Ele está se concentrando apenas numa minúscula parte das coisas que não deveria ter a menor importância. E com base nisso, acaba formando julgamentos sobre o mundo inteiro. É um estilo de vida equivocado que carece de harmonia de vida. Por isso que eu trouxe até esse link dessa visão que a Lara trouxe, assim, né? Aparentemente, assim, da forma como eu entendi, tem esse lado da autoaceitação, né? Então, assim, ele não se aceita ainda aí por isso que tem essa questão que ele fala da questão da inferioridade, né? Então, assim, a pessoa se coloca nesse lugar e aí por isso que ele fala que tropeça nas palavras. Até então eu tinha ficado confuso isso para mim, assim, né? Mas é a questão dele não confiar também, né? Tipo, nos outros. Acho que também entra nesse lugar também de não confiar, acho que em si. E aí, por isso, justificaria a gagueira, né? Então, assim, me parece que tem essa postura aí que realmente na hora, e até agora, assim, também ainda um pouco confuso para mim. Até para explicar para vocês, confesso. Só que aí depois ele traz isso no olhar, que aí eu acho que o jovem lá, ele chega e começa a também ficar confuso nessa ideia. E aí ele traz esse olhar para as pessoas, que aí ele fala, então eu vou trazer um outro exemplo, que é, né, a questão no trabalho. É uma pessoa que trabalha demais e usa isso como desculpa para não estar com a família, para, enfim, fazer outras coisas. Na verdade, ela está fazendo a mesma coisa, né? Então, não sei, é por isso que eu gostaria de saber de vocês aqui também, como que vocês entenderam esse capítulo, né? Então, ele traz muito essa questão da autoaceitação aqui nesse momento, né? Desse. Ô, Ana, sabe o que eu estava pensando? Hum, É, eu fiz o curso com a Ana, né, de Mindfulness, né? Então, quando eu falei, eu vou fazer um vídeo para falar, tal, vou quebrar essa coisa, né? E o que você trouxe agora, colocando no início, faz muito sentido na minha vida. Tipo assim, eu fico observando as pessoas que estão no início, aí eu falo, nossa, mas tá isso, tá aquilo, tal. Aí, de repente, passado um bom tempo, eu vejo que aquela pessoa deslanchou, que conseguiu. Aí eu fico assim, nossa, eu, devido à minha autocrítica, meu julgamento, eu não saio desse lugar. Eu vejo as pessoas no mesmo lugar que eu, tendo essa coragem de ir lá fazer, pode ser o que for, estou falando de vídeo porque uma coisa minha. Então, e faz muito sentido essa questão de exigir perfeição, que eu não erre de jeito nenhum. E aí? E quando que eu vou conseguir, né, transpor esse meu lugar, é, e ter essa coragem, ser amorosa quando eu olho as coisas que eu estou postando, entendeu? Exige da gente um comportamento de amorosidade com a gente, né? Por isso que realmente faz sentido de egoísmo, sim, é querer perfeição. Tipo assim, eu só mostro o que for perfeito. Aí, e Célia, nossa, é esse link que eu fui olhando quando ele falava no livro, que é isso que eu queria saber se é isso que você está querendo dizer para a gente aqui, se eu entendi bem. Que, na verdade, pelo fato de se você se cobrar muito de fazer algo perfeito, que você julga, né? Que as pessoas talvez não vão Sim, gostar tanto, você não se expunha e colocava isso pro mundo. isso, exatamente. É, e eu É acho mais que fácil a gente ficar nessa fragilidade, né, de que eu não consigo, é difícil, do que eu realmente ir, né? sim. Vivi, você ia falar algo? Na verdade, ele usa aqui o exemplo da gagueira, mas a gente pode abrir, como a Célia colocou, abrir esse leque, né? Ele quis, acho que de uma forma bem simplista, usou, né? Porque é difícil lidar com a gagueira, mas a gente pode falar de tantas outras coisas, né? Da ansiedade social, por que que é difícil falar em público, porque aí ele vem e fala, né? Essa preocupação apenas com a própria maneira de falar. Que aí Isso. vem, né, sentimentos de inferioridade, de julgamento, como a Célia falou, da autocrítica, da crítica voltada para o outro. Sim, E sim. hoje, assim, né, a própria literatura e casos de supervisão, né, que eu já passei, principalmente na ansiedade social, aquela pessoa que
tem medo, né, de se expor, tem medo de se colocar, medo do julgamento. Mas lá, se você for, né, cutucar e falar e pesquisar, tem aí um self, um eu extremamente crítico. Uhum. Lá no fundo se acha também melhor que os outros. Não Uhum. estou generalizando, tá, gente? Mas Não, tá assim, certinho. são alguns traços. E aí, claro, ou vem uma busca pela pessoa descobrir o porquê, ou na própria terapia, ou levando lambada da vida mesmo, Uhum. mas essa exposição, então, nossa, se eu me expor, eu não vou ser melhor, se eu me expor, vão me julgar, vão me achar ridículo. E aí ele usou a gagueira, que eu acho que foi um bom exemplo, né? Porque a fala diz muito, né? Então, quando estamos ou emocionados ou nervosos. Quando ele fala de gagueira, eu não pensei na gagueira, aquela mais de. Eu não sei se eu não tenho, né, autoridade, conhecimento para falar da gagueira mesmo, se tem fundo emocional, se é, né, aí só uma fono, talvez, para explicar melhor. Eu não tenho esse. Mas quando ele falou gagueira, eu imaginei aquela gagueira, né? Vou apresentar alguma coisa e não sai, eu fico ali gaguejando, ou quero falar alguma coisa para alguém, mas tem esse medo, pelo que eu entendi aqui, esse medo do julgamento, o que que os outros vão pensar. E aí ele fala, né? Se você ficar amarrado nisso, que aí ele volta um pouquinho a página, que aí ele usa essa expressão, né? De harmonia de vida. Eu tinha até Uhum. rasurado, tinha até grifado, é, que ele fala, né? Sou sempre eu quem sai perdendo, ou está tudo errado, né? Frases de pessoas que acabam usando muito isso, né? Todos sempre. E aí ele fala: se você tem o hábito de fazer essas generalizações, deve tomar cuidado, né? Se observe, se olhe, porque esse todos, tudo, sempre é uma armadilha, né? Eu vi por Sim, esse ano, não sim. É sei. interessante. Conforme você ia falando, eu vivi várias coisas aqui, mas faz muito É. sentido, né? Acho que até a gagueira que você falou também, assim, eu tinha pensado essas duas. Eu pensei aquela mais patológica também, né? Que eu não sei também, realmente teria que chamar alguém ou pesquisar um pouco mais a fundo, mas eu até conheço pessoas que são. Tem uma na minha família e tem até um amigo que são realmente, né, gagos, mas eu não tinha parado para pensar que podia ser esse medo da exposição e que pode ser um confronto interno que a pessoa, claro, provavelmente não tem essa consciência, como a gente está vendo agora no livro, né, dessa questão da inferioridade, falando, na verdade, desse senso de superioridade que a pessoa tem, né? Na verdade, é uma coisa Uhum. meio que, assim, é como se fosse uma gangorra, né? Quando Uma vem dialética, né? exatamente. Uhum. Então, assim, na verdade, ela não para observar que ela tá tão nesse lugar de julgamento que não é nem do outro, é dela de si mesma, né? E até mesmo do outro, né? Acho que esse olhar que a Célia trouxe, acho que a gente faz isso, e é natural do ser humano. A gente não é bom em tudo, então óbvio que a gente vai olhar alguém e vai falar, nossa, mas como que essa pessoa conseguiu isso? E aí a gente vai julgar várias coisas, né? Então, esses tempos mesmo eu fiz o julgamento de uma influencer, assim, que eu fiquei assim, cara, como que ela chegou nesse lugar? E eu fui ver o perfil dela, assim, falei, tudo bem, eu tô sendo meio superficial porque vi a partir de agora. E eu falei, mas o que que ela entrega para as pessoas que eu não entendi? Porque como ela consegue tudo isso? E aí comecei a olhar para mim, por que eu não consigo de repente chegar não no lugar dela, né? Porque eu acho que é muito dinheiro, muita. Que é a Virgínia. Eu vou até colocar aqui, não sei se vocês conhecem a Virgínia, mas quando começou a aparecer vídeos falando dela, do pessoal, ainda mais aquele o Felca. Eu comecei a ver o Felca, na verdade, e eu cheguei num vídeo dele falando da Virgínia. E aí eu falei assim, ah, meu, agora eu quero saber quem que é essa Virgínia, né? Aí a pessoa curiosa, né? Aí eu olhei e eu falei assim, cara, aí eu vim, eu acho que pra esse lugar. Aí eu acho que na hora que eu li o livro, assim, eu falei assim, caramba, eu julguei ela, mas será que isso não tá falando um pouco de uma parte de mim que, né, talvez gostaria de ter chegado num lugar próximo ao dela, talvez, né? E aí, mas assim, realmente eu me questionei assim, em alguns momentos, mas o que que ela agrega nas pessoas? E talvez as pessoas busquem ela porque ela é realmente uma boa, né, comunicadora. Ela consegue trazer a vida dela como uma forma de mostrar para as pessoas, olha, isso aqui que é uma vida feliz, sei lá. É uma ilusão de quem vê também, obviamente, né? Mas assim, foi interessante ver, né, a forma como o meu pensamento começou a julgá-la, e aí eu comecei a observar a mim mesma, né? Então, assim, peraí,
esse julgamento dela tá falando de mim aqui, né? Talvez um lugar que eu ainda não alcancei, como a Célia trouxe, tipo, na visão mais de sucesso profissional, né? No caso dela, não sei nem se é só profissional, ali são outras, né? Mas me fez ir para esse lugar, né? Então, eu acho que isso que a Vivi trouxe, sim, foi bem bacana para poder também cristalizar isso e falar, realmente faz sentido, né? Não sei se vocês tiveram alguma reflexão nesse sentido, meninas. Porque eu acho que o livro toda vez ele traz a gente para olhar para a gente, né? Então, eu tô trazendo até um aspecto outro pessoal, assim, para mostrar, nossa, isso pegou aqui também. Então, por isso que ele é É, indigesto, né? Porque- é. Olha, você quer falar primeiro, Pode Célia? falar, Gi. Não, Ah, não, eu só concordei. Nesse capítulo, agora vocês estão falando, eu estou lembrando de algumas coisas. O filósofo fala sobre um ensinamento do judaísmo, né? Que ele fala assim: existem 10 pessoas, uma delas irá criticá-lo, não importa o que você faça. Essa pessoa irá detestá-lo e você não aprenderá a gostar dela. Em seguida, você vai encontrar duas com quem se dará bem em tudo. Vocês se tornarão amigos íntimos. As 7 pessoas restantes não vão se encaixar em nenhum desses tipos. Então, ele fala, né, de pessoas que têm uma tendência a olhar para o que é negativo e Só para um. generalizar, né? Então, a pessoa vai escolher focar naqueles que gostam dela, com quem elas têm um bom relacionamento, ou naquelas que não gostam, que criticam, que julgam, né? Então, essa está ligada à confiança nos outros também, que também tem que ter Sim, um pouco de autoconfiança para confiar, né, nos outros e, enfim, não generalizar, né? Ele fala sobre a generalização, né, de pessoas que encontram algumas outras difíceis com quem tem embates, né, ou sofrem de alguma forma críticas e começam a olhar o mundo nessa perspectiva, como todo sim, mundo é inimigo, todo mundo pode me ferir, né? E ele coloca assim que mais ou menos é como uma escolha, né? Ele fala que estudou uma turma, eu acho um clube de leitura com o Gago, né? Ele falava, todo mundo na turma ficava esperando ele ler pacientemente, ninguém estava incomodado porque entendia a gagueira, ele não ia ser zoado ali, mas mesmo assim ele continuava gaguejando, né? Então, tem essa possibilidade aí, talvez, de escolha no que a gente quer focar, né? Nas pessoas que vão receber o que a gente tem para dar, com quem a gente vai ter um bom relacionamento, ou naquelas que vão criticar, que vão julgar, né? E aí nossa, tentar desenvolver isso, né? De confiar mais. você fez até eu tive. lembrar a parte que ele. Ai, desculpa, Célia, pode falar. Não, não, é que Não, eu tive um insight aqui ah, agora e quero agradecer muito a vocês, porque eu trabalhei 20 anos numa empresa que chama Vigilantes do Peso. nossa, E, e as palestras, eu dava palestra na região, aqui na minha cidade e tal. E eu era muito elogiada, muito. Todo mundo, nossa, adorei sua palestra e tal. E quanto mais as pessoas falavam, mais eu queria aprofundar. E aquela coisa, acho que é normal, né? Agora eu entendi por que que eu não quero gravar, que não sei o quê, porque eu não quero quebrar essa imagem que eu criei, que eu estou na idolatria. Olha, às vezes não é nem com os outros, é com a gente mesmo, né? Então, Totalmente. nossa, A, para mim foi a muito guerra é bom. nossa, a É, guerra é com a gente mesmo. E parabéns, é nossa, Célia, assim, interessante de quando. expor isso, a coragem, né? Eu acho que a gente colocar nossas vulnerabilidades aqui, tipo, nossa, na isso aí Gi, vai para terapia, porque eu enxerguei agora. Estou num pedestal e não quero quebrar. e o que a Gi Olha, trouxe, só para complementar antes da Vivi falar, me fez lembrar que ele trouxe para esse lugar da autoaceitação, né? Da gente se sim, aceitar que às vezes a gente nem é tudo isso e tá tudo bem, né? Voltar para aquele normal. Até o jovem falou assim, mas esse, assim, é legal conforme ele costura o livro, né? Porque um capítulo linka no outro e ele vai trazendo uhum. a gente para esse olhar de tipo assim, tá, tudo bem ser normal. Porque parece que isso daí seria algo errado, né, na visão até do jovem. A gente tem que fazer muita coisa para as pessoas darem um reconhecimento para a gente de que a gente de fato é especial, é bom, né? Então a gente busca esse reconhecimento. Ele até fala.
o jovem questiona e fala, mas chega um momento que você traz a sua fala aqui, mas parece que você está sendo equivocado, porque você está trazendo o reconhecimento. E ele fala que não, que na ideia, né, na verdade, de comunidade, de servir as pessoas, é nesse sentido de liberdade, que eu não estou fazendo isso necessariamente para agradar, mas por ser útil. Porque Uhum. ser útil ao outro nos traz essa ideia também de felicidade. Assim, meio que eu já costurei os capítulos um pouco aqui. Mas Aham. tudo isso vai começar de um lugar de autoaceitação. Enquanto a gente não chegar nesse lugar, vai ficar nessa visão que a Gi trouxe, né? De todo mundo tipo, é melhor, ó, que nem a Vivi trouxe também, e eu vou focar naquele que é o negativo ali, né? Então, tipo, aquela pessoa tal, e começa a julgar, e ela não olha para, na verdade, questão que ela ainda não se aceita nesse lugar ainda de talvez. Ai, é horrível essa palavra, mas assim, se considerar medíocre às vezes, ou né, não tão bom quanto aquele que faz algo que ela julga, né, que é um bom, enfim. Então, assim, é muito Sim. interessante, assim, a maneira, assim, é que é doloroso, obviamente, quando a gente olha e de repente se vê nesse lugar às vezes, né? Ou de repente Uhum. vivendo isso. Né? Então, é muito legal. Sim. Obrigada, meninas, porque, assim, conforme vocês vão trazendo os pontos, é legal que a gente vai cruzando e vai pegando a informação e falando, não, realmente acho que eu entendi a ideia que ele trouxe, né? E o jovem, ele quer alcançar esse lugar de grandiosidade, né? Esse reconhecimento das pessoas. E o filósofo coloca, você pode ser normal, né? E o normal é uma pessoa que contribui. E às vezes a gente deixa de dar nossa contribuição para o mundo porque a gente acha que é meia boca, né? Essa coisa de gravar vídeo, né? Quem precisa se expor nas redes sociais por motivos profissionais, fica assim, se comparando e fala assim, não, mas o que eu tenho para entregar não é tão bom assim. Mas muitas pessoas vão receber e vão ter algum insight ali, alguma mudança talvez. E se você ficar esperando o reconhecimento, não é o foco certo. Acho que o reconhecimento ele pode vir, mas a gente deve partir de querer contribuir, independente se o reconhecimento vem ou não, né? Perfeito, Gi. Se ia falar alguma coisa, né, Vivi? Pode falar. Só para complementar, a Gisele, e as redes sociais, ela traz muito isso, né? A comparação, e a comparação Uhum. acaba travando. Porque, claro, né, até a Ana falou, eu odeio essa palavra, mas assim, mediocridade, né? Eu tive um supervisor e ele usava muito, né? Principalmente quando falando sobre ansiedade social, todos nós somos medíocres, ele falava isso, todos nós somos medíocres em alguma coisa. Então, é um absurdo, né? A gente luta contra essa mediocridade. E todo mundo, né? Eu posso ser boa em alguma coisa e posso ser péssima em outra. E aí a gente fica lutando contra isso. E aí, em contrapartida do que a Gisele falou, a rede social é uma armadilha gigantesca. Eu me boto nesse lugar e me vejo toda hora me comparando. Que às vezes, poxa, eu estou lendo um negócio e tenho vontade de colocar. Ah, que bobagem. Ah, não vou Uhum. botar, não, deixa pra lá. Mas no fundo, no fundo, eu gostaria de colocar, mas aí vem. Ah, não sou boa, porque a tal da comparação, que é um horror, né? Uhum. E aí, voltando ao que a Gisele falou lá desse recorte, né, das 10 pessoas, que aí uma delas irão criticá-lo. Então, claro que o nosso cérebro, até por sobrevivência, ele vai normalmente focar no negativo, né? Ele vai focar para avaliar perigo, nas nossas necessidades e tal, mas algumas pessoas, e claro que vocês conhecem, eu também conheço, aquela, no senso comum, nossa, a pessoa é negativa, a pessoa que só vê o lado ruim das coisas e das pessoas, né? Visão de mundo, né, negativo, visão das pessoas também, não posso confiar em ninguém. E aí vem um sofrimento gigantesco, porque se eu não confio em ninguém, ninguém presta, pessoas não são confiáveis, o mundo é perigoso, e aí entra um sofrimento, que aí, se a gente levar mais adiante esse assunto, cai na depressão, porque a visão de mundo, né, muito negativa, e com isso as coisas não andam, não há esperança, né, porque para você continuar para que, né,
Abrir os olhos pela manhã, a gente precisa, e sair da cama, a gente precisa ter um pouquinho de esperança, de que as coisas irão mudar. E aí, essa pessoa com esse olhar tão negativo, né? E aí ele usa esse exemplo, né? Se você vai preferir, né, se concentrar na pessoa que você, né, deu certo, que você teve afinidade, ou naquelas que te detestaram, ou naquela que você não teve afinidade. E aí a gente, né, uma infinidade, a própria experiência também profissional e de vida, tem pessoas que focam só naquilo que não deu certo. Quantas mulheres, eu tenho assim, escutado muito esse discurso, é, nossa, eu não dei conta de nada hoje. Não consegui fazer o meu to-do, nossa, minha semana foi péssima. E aí eu aprendi um exercício de mindfulness, né? Não sei aonde, não sei onde eu vi, né? Que aí né, faz ali relaxamento e tal, nananana, mas aí é voltar, principalmente aquela pessoa que tem o discurso, né? Nossa, hoje meu dia foi péssimo, não fez nada. E aí sim, né? Faz o relaxamento normal e tal, respira, fecha os olhos, e aí vamos começar então o seu dia, desde o momento da hora que você acordou, tomou banho, e aí começar a lembrar de tudo que fez naquele dia. É surpreendente. A pessoa não acredita. Nossa, eu fui buscar filho no colégio, fui atender, falando de mim, né? Fui atender, eu li isso, eu liguei não sei para quem, liguei para familiar não sei de quem, fui resolver um problema de mãe, fui não sei o que, cheguei em casa, passei no mercado, do mercado eu fui não sei o que de noite, fui fazer isso, fui pagar. E aí, entende? É essa falta de conexão também, né? E essa cobrança exaustiva de eu não dou conta. Mas é o quê? O olhar para aquilo que não fez. Falei pra caramba, né? Não, foi ótimo. Me fez pensar assim, eu não sei quando o Adler, se ele ainda é vivo. Eu acho que não, né? Acho que já, que ele foi discípulo do Freud, né? Então, assim, talvez eu não sei se ele tinha tido contato, se já tinha começado algum movimento de neurociência. Acho que não, né? Tô falando assim de, gente, nem pesquisei, tá? Mas eu acho que se ele tivesse esse olhar que a Vi trouxe no começo, né, em relação ao quanto a nossa mente se cola para o negativo, e aí, obviamente, que é uma questão meio de adaptações de cada indivíduo, da história dele, né? Então, assim, porque algumas pessoas vão Sim, olhar dessa forma e outras olhariam diferente, né? Tanto que se você colocar a mesma situação para uma pessoa, e a Célia vai lembrar, acho que a gente já fez mindfulness também, mas a gente faz uma prática chamada andando na rua, e é interessante porque cada um vai trazer um olhar sobre a mesma situação, né? Então, assim, aí já mostra um pouco como que é a leitura que você faz das situações, né? Então, essa pessoa que já tem um olhar mais negativo, óbvio que tem várias coisas que vão explicar, mas certamente tem esse olhar de um eu crítico muito forte, né? Porque muito provavelmente essa pessoa se compara demais e ela entra nesse lugar de tipo, né? Eu não sou tão boa também. O outro, ela vai achar alguma coisa para justificar o outro que ela avalia como bom, mas em algum lugar dentro dela toca nela, porque talvez ela gostaria de estar nesse lugar. E muito provavelmente, né, ela faz esse julgamento, né? Mas na verdade é sobre ela, né? Por que eu não estou nesse lugar? Ou o que que, enfim, o que que eu não tenho que esse outro tem, né? Então acho que essa consciência que a gente tem, que nem a Vivi trouxe, eu me comparo nas redes, assim, todo mundo acha que faz essa comparação. Acho que ela sempre existiu, na verdade, independente das redes, é que assim, era menor, né? Era nossos colegas de sala de aula, eram os vizinhos, então assim, hoje ampliou demais, o que fez a gente ver realidades talvez muito gritantes do que a gente não tinha. Eu não sei, né? Eu sempre convivi com pessoas que eram mais assim, ah, pensa até financeiramente, pessoas que tinham mais dinheiro, pessoas muito inteligentes também. Então essa comparação já tinha em mim, né? Então assim, às vezes eu vejo no meu passado assim, na época de escola, a minha sala era muito assim diversificada mesmo, né? Então essa comparação já acontecia. Agora, o ponto é como que a gente lida com esse olhar das coisas que chegam de fora. Porque eu acho que existe uma comparação que é saudável, que é aquela que, de repente, você olha para algo que você quer chegar na sua vida e você vai se comparar com profissionais e vai ver o que que ele fez para chegar lá, né? Agora, uma coisa é você se comparar com exato. algo que vai ser impossível de você atingir. Tipo, sei lá, eu quero ser a Gisele Bündchen. Tipo, meu, eu nunca vou ter a perna que ela tem. Tipo, meu, eu tenho 1 metro, sei lá, e 67, ela tem lá 1,80 e tal lá. Então, acho que também é criar essa consciência da realidade do que é possível, do que de fato, né, a gente pode alcançar e daquilo que não, né? Então, acho que o que a Vivi trouxe sobre principalmente olhar para a gente, né, pensando na rede social.
Ah, às vezes eu não coloco porque eu acho que é meio bobinho, né? A Gi também trouxe uma fala similar, mas para muita gente aquilo ali talvez é algo totalmente novo, ela não sabia. E às vezes é coisa simples, tá, gente? Eu falo, pensando na nutrição, tem coisa que é tão básica assim, mas às vezes eu vejo pessoas chegando e falando, nossa, eu não sabia disso, né? Sei lá, coisa besta, né? Tipo assim, é toda refeição, coloca lá, sei lá, proteína, né? Tipo, mas aí não vou falar proteína, vou falar que alimentos são esses, né? E ela pensou, nossa, eu não sabia que tinha que colocar esse tipo de coisa assim, sabe? Então, se eu colocar um pão com ovo já melhora, né? Tipo, a refeição do café da manhã. Então, assim, pra mim isso aí tá, tipo, meu, que absurdo eu falar isso em rede social, mas tem gente que não sabe, né? Então, é sobre esse ser útil, eu acho que ele fala, assim, talvez você quer ser aquele especial demais, tipo assim, sabe? Tipo, que é aquele negócio, né? O mundo gira em torno do meu umbigo, sendo que o Uhum. seu servir, mesmo que aquilo que você considera que não é muito, já está contribuindo para a comunidade. E isso vai trazer, aí eu vou até para o capítulo lá da felicidade que ele, né, traz, assim, você vai se sentir feliz por estar contribuindo, né? Independente do reconhecimento, porque você vai sentir que você ajudou aquela pessoa, né? E isso me fez ver, eu vou voltar um pouco, até o jovem traz isso no livro, até ele fala assim, isso tem a ver com voluntariado, e me fez voltar para o olhar do voluntariado, porque a minha vida toda eu sempre tive um pé ali, né? E teve alguns momentos da minha vida que eu pude servir com o meu trabalho mesmo, com o meu ofício, né? E foi interessante ver, assim, eu estava ajudando aquela pessoa a sair daquele sofrimento dela que era real, assim, sabe? Que poderia parecer meio bobo, né, na hora de falar assim, mas para ela fez uma mudança impactante na vida dela. E pensar que a gente também tem dentro da gente essa vontade de querer ajudar com que o outro saia do sofrimento, né? Que aí vou trazer a compaixão aqui. Quando a gente, até assim, os estudos mostram que um dos maiores benefícios da compaixão não é só o ato de ajudar o outro, que obviamente é o, né, eu acho que é o objetivo, mas é que traz pra gente, né, esse sentimento de felicidade que ele fala. Então, ele fala que a maior contribuição mesmo da compaixão é em nós mesmos, o benefício vem pra gente. Porque é se sentir útil, né? Então, acho que pensar assim, às vezes a gente deixa de fazer algo, né? Até a Vivi trouxe, a gente já falou muito sobre isso, eu e a Vivi. Às vezes a gente não coloca para o mundo, sendo que isso daí poderia, né, ajudar muitas pessoas, né? Então, pensar um pouco sobre, né, qual que é o sentido das coisas que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que o sentido é o servir, é o viver em sociedade e tentar estabelecer essa harmonia que ele falou, né? Porque até ele traz uma das falas também, né? Que os problemas que a gente tem são de relações, né? Mas ao mesmo tempo parece que a solução dos nossos problemas é olhar para as relações. É a forma como a gente olha. Se a gente está nesse negativo ou se a gente está no servir, né? Se está nesse contribuir para o todo, né? E isso, na verdade, assim, é uma teia, né, gente, esse livro, porque enquanto a Ana está falando, quando ele fala de relacionamentos, aí me vem muito, né, das nossas necessidades sendo jogadas para o outro, né? Que responsabilidade também a gente coloca no outro das nossas necessidades. Enfim, e aí entra, né, esse poder de ser feliz, né? Porque tem isso também. O quanto essa espera, né, de que alguém nos salve, né? Ou então de uma fórmula mágica, e não é assim, né? É duro saber que não tem uma fórmula mágica, não tem um botão. Eu ouço isso. Nossa, não tem uma pílula mágica para eu parar de sofrer, para eu parar de sentir. E eu Mas acho que é tem. isso também. Desculpa, gente. Desculpa, Pode falar, Vivi. Não, Célia. não, Célia, pode Não, falar, pode falar. eu achei. Não tem fórmula mágica para felicidade, né? Mas para infelicidade tem, né? Que ele coloca. A maior infelicidade é não gostar de si mesmo. Então a gente fica pensando assim, é o oposto, né? Você tem que fazer olhar Esse primeiro movimento. para você, para depois você achar a felicidade, né? É Porque na isso. verdade, é que ele fala, né? Enquanto você não se aceitar e você se vê nesse lugar assim, né, numa luta interna de querer chegar nesse lugar especial e não ir para esse normal, né? Que eu acho que a maior parte das pessoas, né? Acho que os gênios, assim, são, assim, as exceções, enfim.
Aí que a gente cai nesse engano, né? E aí, realmente, não, como que você vai ser feliz se você não gosta, né, de estar com você mesmo, né? Uhum. Então, só que aquele negócio também, o que a gente colocou de idealizou sobre ideia, né, de nós, eu acho que a gente faz muito isso no outro, né, em relacionamentos principalmente, né? A gente acaba projetando naquele outro a ideia daquilo que a gente gostaria de ser, né? Então, é um olhar também de coragem de enfrentar aquilo que de repente a gente não é, mas que a gente gostaria. Será que é possível me desenvolver nesse sentido? Né? O que que eu preciso fazer, né? Eu acho que é voltar para esse lugar assim, eu sou essa pessoa normal e tá tudo bem. De repente, sei lá, eu gostaria de ser uma bailarina. Talvez eu não tenha um perfil físico para ser uma bailarina, mas eu posso fazer aula de dança, né? Eu vou me aproximar um pouco mais Isso. da ideia e isso vai trazer sentido para minha vida, né? Para minha existência, né? E eu acho legal quando ele fala sobre a maneira como o mundo construiu, assim, todos nós, né? Dessa coisa meio linear, né? Tipo, a vida tem que ser uma sucessão de coisas a serem feitas, né? E que essa felicidade, obviamente, a gente tem que estar nesse lugar de autoaceitação, de se gostar, mas ela tá nesses agoras, né? Então aí vem o mindfulness, não tem como, né? É de saborear esses momentos. E eu acho que é contemplar mesmo a vida com o que ela traz pra gente, né? Porque no final, tudo que a gente cria de ideias sobre as coisas, elas nem existem, né? São ideias, é o futuro que ainda não chegou e que talvez nem chegue dessa forma. E ele fala, não existe essa linearidade. Por mais que você organize, planeje a sua vida, não vai ser desse jeito. Então, óbvio, né? Também não é descartar a ideia de você ter planos futuros. Tipo, sei lá, eu quero fazer tal coisa e, né, deixar para o além, assim, a vida vai trazer isso para mim. Não, a gente vai caminhar para, né? Mas é saber que nesse caminho vai acontecer um monte de obstáculo, né? Talvez não vai sair do jeito como você gostaria, mas é sobre esse agora, né? E como é que eu tô nesse agora? Eu me aceito, eu faço coisas que são, que trazem sentido para mim, tô servindo também, tô conseguindo ser útil, mesmo que coisa pouca, sei lá, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, né? Ontem eu vi um vídeo, gente, lindo, eu até postei no meu Instagram, assim, vou ver se eu coloco no ler. Um grupo de jovens viu um idoso na rua vendendo bolacha, ou biscoito, né? Aí fica a briga entre Rio e São Paulo aí. E aí, esse grupo de jovens resolveu todo mundo comprar para ajudá-lo. Então, fizeram uma fila. Chegou uma primeira que comprou a bolachinha do senhor, e depois veio, gente, uma fila imensa, assim, tipo, acho que nem sei se ele teve bolacha para todo mundo lá. E aí, conforme as pessoas iam andando, ele estava desacreditando, porque eu acho que, né, nunca imaginei. Mas eu fiquei pensando, cara, isso é uma coisa tão assim para as pessoas talvez não ia faltar esse dinheiro, né? Não sei, sei lá, que fosse, sei lá, R$ 5 a bolacha ali. Não ia faltar tanto, mas para aquele senhor ali, meu, porque para mim um idoso que está na rua trabalhando, vendendo coisa, gente, assim, para mim é uma coisa que me corta o coração. Idoso para mim de qualquer condição nesse sentido. Então assim, eu fico pensando assim, sabe, esse servir mesmo assim, né? Tipo, você, caramba, as pessoas serviram a essa causa desse senhor para eu imagino o quanto eles ficaram felizes, porque quando eu vi aquele senhor emocionado, grato pela aquela, né, postura, eu fico pensando, você não ficaria feliz numa situação como essa? Tipo, né? Então, né, eu acho que depois eu compartilhar, é muito lindo. Esse foi um vídeo que me tocou muito ontem. Ontem eu resolvi pegar umas horas de rede social, falar, não quero fazer nada, vou ficar vendo coisas aleatórias. Só que o meu aleatório, o meu algoritmo, ele já traz esses vídeos assim, né? Ou é isso, né? Coisas que sobre, né, ajudar as pessoas, ou é vídeo sobre bicho, né? Gato, ou é zoeira, gente, ou é besteira mesmo. Tanto que eu mando algumas coisas pra Vivi, a Vivi manda umas coisas só nesse sentido. Mas foi um vídeo assim Ô, muito tocante, né? E me faz pensar novamente sobre essa ideia, que eu acho que é uma das ideias também centrais do livro, sobre a questão de ser útil, né? E útil não no sentido ô, do Ana, reconhecimento. tem aqui na página 234 que ele fala, resumindo, felicidade é a sensação de contribuição. Essa é a definição de felicidade. Sim. Eu acho que todas nós já experimentamos isso, e qualquer pessoa que vai escutar ou ver isso, enfim. Eu acho que em É, algum momento a gente conseguiu contribuir sem uma necessidade específica do dinheiro. Tudo bem, às vezes você contribui com dinheiro também, e também isso é válido. Mas eu acho que se contribuir, como eu falei, coisa simples, né? Se você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, o sentimento de gratidão dela, né? Eu acho que a maior parte das vezes isso acontece, né? Porque se ela aceita, né, que você, né, leve, ela vai ficar grata com isso. É assim, aí você fala, caramba, eu fui útil aqui, né? Então, às vezes, a gente pensa grande, porque, não, sei lá, algumas ideias que são jogadas, inclusive nas redes, faz com que a gente tem que alcançar o topo. E ele fala desse topo no livro, né? Mas peraí, nem todo mundo chega no topo. Ele faz o jovem refletir isso. A questão é o caminho,
né? Então, assim, será que a gente está tão assim ligado a uma ideia de topo e está deixando de saborear o momento, né? Daquilo que a gente consegue fazer agora? Que nem a Vivi falou assim, quando a gente reflete a prática que ela falou que foi feita, ela foi olhando para várias coisas que deu certo, mas a mente dela se colou aquilo que de repente não deu. Né? Aquele funcionário que trabalha numa empresa que faz tudo muito bem, aí quando ele erra, meu, a galera cai em cima, né? Então, a gente vai se colar nesse, né, negativo, mas também é um olhar dentro nosso de muito eu crítico, né? Eu tenho que ser perfeito em tudo, eu não posso falhar. E eu acho que é esse lugar que a gente tem que olhar também, né? Somos seres falíveis, a gente vai falhar, vai fracassar, né? A gente, por mais que existam gênios no mundo, como, sei lá, ele colocou o exemplo do Einstein, não sei, né? Colocou alguns exemplos ali, não sei se foi aqui no livro, nem tudo que o Einstein fazia, ele era gênio, né? Uhum. Tipo, ele era gênio em algumas coisas, algumas competências, como a Vivi trouxe, mas outras coisas ele não era. Né? Então, acho que é pensar nesse lugar também, né? O que que eu tenho de bom e eu posso oferecer para o mundo, né? E é isso, né? E aí, meninas? Aí, E tá, Muito esse bom. livro hoje você? É me fez isso. refletir bastante. Falei bastante também agora. Pode falar, Vivi. Não, mas é isso, né? Essa frase aí que a Ana finalizou, né? O que que a gente tem de bom para oferecer? Isso é bacana de pensar, né? Porque às vezes esse eu crítico, esse eu tão exigente não deixa, né? Como se fosse uma cortina de fumaça, e aí só olha de novo, né, para o que falta, né? Que me faz pensar lá no início, quando nós falamos, né? Para mim, assim, agora, enquanto eu estou falando sobre isso, tem no fundo uma arrogância também, né? Não sei se vocês têm essa percepção de, se eu não for perfeita e tal, eu não quero, né? Não quero ser medíocre, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que, né, lidar com essa mediocridade que é o ponto Uhum. de Sim. saber que somos falíveis, que erramos pra caramba Porque sempre vai e ter também faltas, né, acertamos, Vivi? né? Você falou da Sim, sim. falta. Acho que foi essa semana uma professora minha falando na supervisão também, ela falou da questão da falta. Eu refleti muito sobre isso. Acho que sempre vai ter essa questão da falta, né? Eu Sim, vejo, sim. eu estudo, e falo, gente, pelo amor de Deus, nunca vai ter fim isso aqui, eu nunca vou entender. E Não, aí, aquela ideia, a não gente tem fica fim. aquela prepotência e arrogância de que eu preciso chegar, tenho que saber tudo. E aí ela trouxe um negócio que eu falei assim, é verdade. E no Mindfulness, a ideia que a gente traz é que no agora a gente tem tudo que a gente precisa. Então, Uhum. agora, não nos falta nada, né? Mas a nossa cabecinha, eu acho que a nossa, né, inabilidade mesmo de lidar com a ideia de falta, o que a gente criou sobre falta, é que faz a gente ir nesse lugar que a Vivi trouxe, né? Então é muito maluco, né? Aí a gente É, dá material para terapia de cada um aqui. é. Não, e assim, quando a gente fala em falta, né? E que bom que existe a falta, porque eu acho que Uhum. a falta é que dá movimento. Até porque se não ter Claro que falta, dá. né? Ai, perdão, Vivi, pode falar. Claro que uma falta, né, falando de uma falta ali saudável, claro que tem né, o buraco existencial, né, tem o vazio existencial, né, até na terapia existencial humanista vai falar muito desse vazio existencial, porque a psicanálise eu acho que vai falar, né, é, agora eu não vou lembrar qual, mas na verdade todas as terapias falam da falta, né, desse vazio, só que com termos diferentes, mas a falta dá movimento, a inquietação, é olhar para caramba, por que que eu estou fazendo isso? Né? A falta vai fazer você melhorar, a falta nos faz, né, sábado de manhã estarmos aqui, porque estamos buscando, né, melhoria em todos os sentidos, né? Tanto de conhecimento, de conexão, de disposição de tempo, porque estamos doando, né? Todas vocês estão doando o seu tempo para essa troca, abertura, né? Assim como a Célia, né, expôs aqui vulnerabilidades. Então, isso é bom, né? E isso diz muito do nosso vazio, da nossa falta, né? Acho que nós até já falamos sobre isso, né? Até aquele livro, né? A falta que a falta faz, não é? Aquele livro infantil. Uhum. Isso. E aí você trouxe esse olhar da falta, só para completar, assim, eu acho que se em algum momento a gente não tiver esse lugar de vazio que você falou, às vezes, que faz a gente movimentar essa falta,
Aí eu acho que a gente chegou na prepotência mesmo, né? Tipo, eu sei tudo, tá tudo. Eu acho que Sim, também entra nesse lugar, né, Vi? Fez pensar enquanto você sim, estava sim. falando. Muito bom. É isso. Acho que a Simone entrou agora, eu vi ela entrou nesse momento. Simone, você entrou, acho que não sei se. Mas seja bem-vinda. Eu acredito que a gente também já também tá meio que finalizando aqui, né, meninas? Mas eu ainda tem tempo, a gente pode ficar mais um pouco. Eu não sei como tá o tempo da Vivi, eu tô tranquila. Vou arrumar um negócio. Eu também tô. Eu só tô arrumando meu negócio, tava acabando a bateria aqui. A E aí, Ana meninas? falou aquele negócio de chegar no topo. Aqui na página 242, ele fala aqui no final, né? A coragem de ser normal, né? Eu acho que isso daí também é um desafio para a gente, né? É, assim, normal, assim, não é nem medíocre, nem no topo, né? Mas tá dentro da normalidade. Sair, eu até escrevi aqui umas coisas que para mim fez muito sentido, eu pus assim, como que é que eu pus aqui? Eu vivi isso, é, esperar ao tempo todo o reconhecimento dos outros. Como isso é doído, como é doído. E também viver de acordo com os outros, sabe? Então, é sair desses lugares que são tão desconfortáveis e que você fica dependendo, né, dessa condição. É assim, você falando, E aí, por Célia, me Filósofo fez isso, pensar. tira a liberdade da pessoa, né? Não é. Você se prende ao que os outros é isso. esperam de você, né? Então, E esse aí é. reconhecimento me faz pensar, na hora que você estava falando, Célia, assim, sobre a falta de algo que talvez não seja esse reconhecimento do outro, mas de falta, às vezes, mesmo de afeto, né? De como foi a formação desse indivíduo, né? Me faz ir para. É um pouco, claro, uma mulher tá mais da psicologia, assim. Eu não sei, né, se isso. Eu pensei até no Bowlby aqui um pouco assim, né, das ideias de como esse indivíduo foi se formando, se ele teve, né, uma base segura assim de pai, mãe presente, ou de uma figura que realmente deu esse suporte, né, emocional para essa criança se desenvolver de forma, né, saudável. Que eu acho que essa questão da falta, eu acho que grita mais, né, nas situações onde não teve, né, onde não teve isso. Então a gente meio que busca Sim. isso também, né? Se você for cavucar, né, olhar para a infância, normalmente, né, pais muito críticos e Sim. invalidantes, né, principalmente Uhum. invalidação, então pais que exigem demais, é, E tem uma muito, outra coisa, muito Vivi, resultado. só para não te quebrar. Há pais que exigem muito, e também, pela minha idade, antigamente era um filho atrás do outro. Sim, Então, os filhos iam se sentindo todos excluídos, abandonados, esses sentimentos, né? E aí faz todo sentido de ficar querendo o tempo todo que seja reconhecido pelos pais, né? E aí sim, passa sim. isso para o mundo, né? Sim. E Porque aquilo aí que eu não recebi ali, eu buscamos, quero buscar né, no mundo, né? Pode falar é, comigo. e aí entra a repetição de padrões, né, que Uhum. vamos buscando sempre no outro até na terapia de esquema vai falar, né, nessa parentalização. Sempre vamos buscando no outro aquilo que nos falta lá Sim, na infância. Então, sim, sim. essa invalidação, né, olhar crítico, essas vozes, né, tão exigentes. E aí é um trabalho, né? É um trabalho olhar para isso, saber que isso existe. Uhum. Não que, isso agora eu vou me livrar, tem cura, né? Eu não gosto dessa palavra cura, porque eu acho que é um pouco ilusória, mas a É partir do momento que entender, você. né? E aí, a partir do momento, eu acho que o que vai virar a chave é você saber que isso existe. Sim, Caramba, né? Fiquei ativada por isso, porque isso tem a ver com a minha história, isso não é do outro, isso é meu. Porque senão a gente repete, 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 isso. até Isso. aprender. Ou não, né? Às É. vezes a gente não aprende. Uhum. E eu acho legal O também autor trazer ele assim. fala Ah, muito de autoaceitação, né? Ele
não é assim tanto na área de autocompaixão, mas eu tô sempre ligando uma coisa com a outra, né? É, Eu penso que quando a gente começa a fazer um trabalho com a gente mesmo, de se aceitar, de se gostar, de ter gestos de bondade com a gente. E existe também a palavra que é usada aí nesse meio de psicologia, comportamental, automaternagem, né? Eu tive a minha mãe, né, foi deficiente comigo e tal, então tem vários problemas assim relacionados à maternidade do que a minha mãe teve comigo. E aí eu fui aprendendo a me dar o cuidado que eu achava que estava faltando, que ela não estava me dando, né? Fui me suprindo também, claro que pessoas participam desse processo, mas isso parte de mim. E aí eu já não tenho necessidade tanto do reconhecimento de que eu seja especial para outra pessoa, porque eu me sinto especial para mim, Que né? legal. Porque através desse trabalho comigo, as Uhum. minhas relações vão ficando mais leves, né? Eu espero menos do outro, porque eu já me supro em boa parte, né? E Gi, sabe que fez eu pensar aqui também na compaixão, assim, para com o outro, né? Porque acho que conforme a gente vai falando sobre isso, a gente chegou nesse lugar aí dos pais, e aqui tem até a música lá do Renato Russo, né? A gente culpa os seus pais por tudo. Eu acho que também é trazer esse olhar de entendimento, né? Porque a tendência é essa, né? Em alguns momentos da minha vida, aí veio aquele ato rebelde, conforme eu fui tomando consciência das coisas, e aí pronto, né? A culpa dos pais. Mas hoje, né? Isso já faz alguns anos também, eu consegui transformar isso. Essa semana até meu professor falou isso na faculdade, sobre esse entendimento, né, do contexto da vida deles. Eles não sabem, talvez, tudo isso que você sabe hoje. Eu acho que esse é o processo mesmo, né? Conforme a gente vai identificando nos nossos pais as faltas, aquilo que não foi legal, a gente corrigindo na gente para as próximas gerações terem Sim. menos, né, processos traumáticos, que óbvio vai acontecer, mas é olhar para eles também nesse olhar de compaixão, né? Que não necessariamente isso é uma relação ruim, onde são pais que têm uma postura realmente má, né? No sentido de fazer mal para o filho, mas é tentar tirar esse peso, né? Que fica, ou essa falta, né? Como a gente trouxe, né? E a gente poder, de alguma maneira, suprir isso, né? Dando para a gente aquilo que todo mundo tem, né? Que é esse amor, esse cuidado, esse respeito. A gente só precisa cultivar, né? Isso. E, obviamente, quem não teve vai ser mais difícil. Como que eu vou dar para mim algo que eu nunca tive? E é tão importante a comunidade por causa disso, né? Conforme você vai conhecendo outras pessoas, você vai recebendo isso de outras pessoas, como a Gi falou, né? Então, agora eu tenho mais Sim. ferramentas para lidar com essas faltas que eu tive, que eu também, né? Então, assim, eu acho que nem o pai nem a mãe é perfeito a ponto de dar tudo. Mas uns são mais faltantes, vamos assim dizer, por não terem também recebido, Sim. né? Então, acho que é olhar com esse olhar compassivo no sentido de entendimento, né? E não naquela ideia, sei lá, eu perdoo tudo e agora, né? E é, continuo caindo nessa relação que me faz mal. Não é nesse lugar. E a gente não pode consertar o que ficou para trás, não pode mudar, Sim. a gente pode só olhar de uma forma diferente, pode Sim. olhar de uma forma mais compassiva, né? E, e eu acho que o autor trata no início do livro que até, como se diz, fala, né, da psicanálise, né, que, porque o Freud tem uma visão determinista de que o que aconteceu na sua infância determina. Eu acho que ele foi um pouco radical, o autor, acho que explica, né, mas a gente, hoje, com a consciência que a gente vai tomando, a gente tem a possibilidade de mudar, né, influencia, mas não determina, né, totalmente. Então, eu acho que esse livro me trouxe muito essa ideia também, né? Sobre a responsabilidade que eu tenho, né? Com o conhecimento que eu tenho, com o trabalho que eu faço em mim mesma, de mudar algumas coisas e não ficar só lamentando o que aconteceu, o que faltou, o que foi ruim no passado. A gente não pode fazer nada sobre o passado, né? Só olhar de uma forma diferente. Deixa eu contar uma coisa então para exatamente. vocês. Arrumando culpados, né, Gisele? É. Quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão, eu tinha 5 meses. E o que que aconteceu? Quando eu tinha 9 meses, não, 4 meses, eu pesava 12 quilos. E minha mãe não conseguia me pegar. Naquela época,
dava para beber mingau de maisena, quer dizer, uma gordura balofa, assim. Enfim, agora, com 72 anos, eu vim entender uma coisa que eu achava que a culpa de eu ter problema de obesidade era da minha mãe. Aí, um dia minha mãe, e eu também não entendia isso. Um dia minha mãe chegou em casa, depois casada, com filhos, tudo. Ela falou assim: Célia, você, quando era pequena, eu ia ficar dando mingau para você e você fazia assim, ó, tipo, não tô querendo. E eu insistia, Célia, eu insistia, né? Agora que eu vim entender a história, né? Uma mãe tá com um bebê de 5 meses, descobre que tá grávida. Na hora dela me dar papinha, ela me dava o quê? Culpa. Então, tipo, como eu tive que tirar o peito, agora eu te dou, e eu te dou, eu te dou. Gente, na hora que. É o que a Agi falou. Não é que curou, assim, acabou. Não. Entendi. Existia um bebê ali, uma mãe com culpa de ter ficado grávida, aliás, era um atrás do outro, né? E esse mecanismo, se você não entende, não cura, é o que a Vivi falou. Você vai continuar nesse padrão eternamente. E é interessante, sério, você falou, eu fui lembrar da minha mãe, assim, do que ela aprendeu também com a mãe dela, né? Famílias grandes também, eu acho que deve ser parecida. Minha mãe teve 12 irmãos e se É, você for dela para trás, assim, a família sempre foi muito numerosa, né? E eles não tinham a informação que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, na cabeça da minha mãe, até hoje, a criança tem que ser gordinha, as pessoas têm que ter mais peso, não importa o que que é. É óbvio, a gente tem um conhecimento técnico que eles não tinham, mas a ideia era saúde, então eles estavam dando amor de alguma forma, sim, né, para suprir essas sim, faltas. Eu vejo assim sim, muitas mulheres da época da minha mãe, principalmente, que a forma de dar amor, né, é pela comida, né? Só sim, sim. amarrando com essa ideia. E quanto falta elas tiveram também nessa formação, né? E aí não tem como a gente trazer culpados, né? Mas acho que a partir do Não. momento que a Mas gente tem a existe um informação, sentimento, né, ali, sim. né? É, Mas eu acho que é importante a gente ir para um lugar de responsabilidade, porque assim, a partir do momento que eu tenho informação, então, por exemplo, me torno mãe. Eu tenho muitas informações que eram diferentes da época da minha mãe. Agora seria de uma irresponsabilidade, e aí seria uma culpa mesmo, se eu, sabendo dessas informações, faço o contrário, sim, né? Então, por exemplo, sei lá, eu pego um bebezinho e dou Coca-Cola. Eu, enquanto nutricionista, eu faço isso, seria a gente realmente, né? Agora, uma coisa é a pessoa que mora no sertão, que não tem informação nenhuma, que mora naquele lugar que e aí, de repente, ela tem para ela, porque a ideia de um privilégio ter Coca-Cola, porque eles têm esse olhar, e ela, não, vou dar isso aqui que é o melhor para o meu filho. Ela não tem, né, essa informação, né? Então a gente precisa também entender, por isso que eu falo esse olhar mais compassivo, de entendimento. Porque às vezes a pessoa falhou mesmo. Ah, minha mãe, gente, em relação à alimentação, me deu um monte de coisa que eu falo, meu Deus, hoje, né? Mas ela não sabia, né? Então, ó, eu tomei aquele biotônico Fontoura, eu não gosto de patas, tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, é entender também a dimensão, né? Então, ela não podia amamentar você porque já veio já um outro sim, bebezinho, né? Então, acho que é esse sim, lugar que a gente precisa, sim, né, olhar e ressignificar o passado, né? Que nem a gente falou, não tem como a é, gente mudar o passado, mas a gente pode fazer uma leitura diferente que muda esse passado que está sim, presente agora quando eu trago, né? Porque o sim, problema do passado que eu vejo é quando a gente continua pensando sobre ele, ele continua trazendo as mesmas emoções e fazendo a gente sentir daquela forma como a gente viveu lá, né? Então, quando eu sim, ressignifico, talvez não vai mudar, né? Claro, não muda o passado em si, mas talvez mude a forma do sofrimento que está aqui comigo hoje, né? sim. Uhum. É muito bom, gente. Mas é isso. Alguém É, mais? Ah, eu, Simone, por sinal, Simone, ela mandou mensagem aqui, mesmo que ela falou que viu errado, coitada. Tudo bem, acontece, Simone. Não é porque a gente, por exemplo, algumas pessoas. Bom, eu pratico e facilito mais. Tipo assim, acontece comigo diretamente de meu. Isso não quer dizer que a gente tem que ser perfeito nisso também, não. Que ela viu 9,50 em vez de 9,5, né? Mas tá tudo certo. Tá gravado também. Se você quiser acompanhar a conversa desde o começo, Simone, eu vou colocar depois lá no YouTube. Enfim, então. Mas se quiser colocar uma fala aqui, Simone, também, mesmo que escrita no chat, não puder participar falando, tá? Fica à vontade. Mais alguma coisa, meninas? Não.
Não, tá É, bom. estamos finalizando, né? Na próxima encerramos. Sim. É, E aí a gente E já tem que muito aí, bom. pensar gente, vamos pensar no no próximo próximo? livro, isso que eu ia falar, tem que pensar no próximo, que seja tão bom quanto esse. Ah, não pode criar expectativa, né? Porque não é tão bom quanto esse. Esse aqui realmente foi um livro assim. Acho que foi a Vivi, né, que trouxe a sugestão desse livro, né, Vivi? Foi, Acho né? que foi. Olha, eu Acho te que foi. agradeço. Maravilhoso. Porrada Já atrás de nem lembro. porrada. Olha, esse livro eu indico para todo mundo. Presente. Ah, tem que dar um presente? Eu tenho em casa uns 3, 4 livros desse, que eu compro sempre a mais. Quando eu vejo em promoção, aí eu tenho um aniversário, eu dou esse livro. Ah, eu tenho Ah, um paciente que, caramba, eu vejo que está sempre ali querendo. Leitura para você. que Leia esse ideia livro. ótima. E Ó, você Olha. sendo útil. Ó, você É, sendo útil e contribuindo para um mundo melhor. Essa pessoa lê, é, lógico. que lindo. Eu mesmo. Então, é Ai, um, ia é ficar um muito feliz livro, de ler. é um livro que, assim, realmente é muito bacana. Precisa ser explorado, né? E o É, legal E é assim, divulgado. e por isso que é tão importante a leitura em grupo, né? Porque às vezes um olhar do outro, ou coisas que a gente traz de outras abordagens, eu acho muito rico, assim, né? Então a gente trouxe a autocompaixão aqui, a Vivi traz alguma coisa ou outra, né, de uma outra abordagem, tem psicanálise do nada, eu sei que nem é a abordagem da Vivi, mas de repente surge uma psicanálise aqui. Então você vê que no Ah, final mas eu, como sou complementa. terapeuta de esquema, né? Eu sou terapeuta de esquema, e na terapia de esquema tem a psicanálise. Então, eu bebo da psicanálise também, né? Para ter esse entendimento global, né? Ai, tá vendo? Eu já nem sabia que a terapia de esquema se alimentava da psicanálise. Eu acho que muitas Sim, abordagens se alimentam dela, na verdade, né? sim. A terapia de esquema, na verdade, o Jeffrey Young, que foi o que criou, ele pegou a Gestalt, ele pegou a psicanálise, pegou a, a, a terapia familiar também, Ah, legal. tem a TCC, então, assim, tem uma mistura ali, e ela é muito baseada, a terapia de esquema, na verdade, na emoção, né? Ela vai focar na emoção, vai focar lá atrás, na tua história, né, para fazer sentido. Quais são teus esquemas hoje, né? Sei lá, um esquema aí de abandono, por exemplo, né? São 18 esquemas, então um deles de abandono. O que esse esquema de abandono tem a ver com a tua história? Aí você vai lá atrás, entender como que reflete hoje nas tuas relações, né? Esse medo de que uma pessoa não responde uma mensagem, você já cria um universo paralelo. Ela não me ama, ela vai me bloquear, ela me quer mais, ela não me ama mais. Não é, aí de novo, né? Não é a pessoa que tem o comportamento X. É essa visão que eu tenho, só que isso diz de mim lá atrás. E por aí vai, né? Então, assim, não tem jeito, né? A terapia de esquema está Ah, que bacana. sempre me pegando, assim, para mim é uma da que faz muito sentido, né, na história. É, eu vou até jogar aqui, vou colocar a Vivi na fogueira sem falar pra ela, mas assim, já tem um tempo que a gente fica Meninas, eu vou ensaiando. sair. Opa, pera só um minutinho, eu vou sair porque eu vou fazer uma cirurgia de catarata hoje. Nossa, vai lá, Ai, Célia, boa cirurgia. Célia! Eu vou lá, Boa é agora cirurgia. às 11 horas. Tá. Não, vai Dê lá, Obrigada, viu? notícias, boa tá? Dê cirurgia, notícias pra dê gente. notícia. Amei, amei estar com vocês. Tchau. Gratidão, viu? Obrigada, Beijo, Célia, pela Célia. contribuição. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, a gente já vai encerrar, mas eu vou jogar já Vivi aqui na fogueira, né? Porque aí a gente vai, porque aí não tem como, né? Quando a gente cutuca uma outra, mas a gente já tem um tempo que a gente tem falado assim sobre fazer encontros para trazer outros assuntos, não só livro, né, Vivi? Eu acho que poderia ser interessante, de verdade, assim, mesmo sendo estudante de psicologia e tudo mais, ainda acho que as pessoas carecem de saber, assim, por mais que tem muitas pessoas que tragam hoje olhares de comportamento humano, as pessoas ainda não sabem qual que é cada profissional da psicologia, assim. Então, né, quem é da humanista, quem é da TCC, qual que são as diferenças. Eu acho que era legal, Vivi, às vezes a gente pensar assim, além de temas, obviamente, né, que nem a gente às vezes fala, vamos falar de um tema tal, mas começar a trazer essa clareza, né? Claro, você talvez não vai conseguir trazer profundidade de cada abordagem, mas a gente chamar pessoas que sejam da abordagem, né? Eu acho que seria bacana Também. isso, né? E eu Só acho que joguei, né? também tem uma coisa importante aí, né? Quem é psicólogo, quem é o terapeuta, porque hoje, né, tá uma confusão. Esses dias eu Muito. até republiquei, né,
uma terapeuta, né, de crianças autistas, e ela não era nada. Ela não era terapeuta, ela não era psicóloga, ela não era nada, quer dizer, atendendo crianças e como se fosse mega especialista. Então, hoje está um terreno muito perigoso, né? Porque é isso, você olha nas redes, eu vejo muito isso. Nossa, a pessoa ali cheia de habilidades, ok e tal. Aí você vai procurar, não é nada, Nem não é todo nada. mundo tem esse critério, Vivi, infelizmente, Sim. né? De procurar uma pessoa formada que realmente se aprofundou nos assuntos. Eu já vi Facebook, Instagram, propaganda de curso para terapeuta, falando assim, E, para que que você vai estudar 4 anos se você pode fazer alguns finais de semana e ser um Sim. terapeuta? é isso. Eu já vi Olha, um não. anúncio desse. Inclusive, eu denunciei. Olha, e esses tempos também, uma paciente que aí eu falei, olha, né, bom você fazer terapia, e ela fala, ai, não, meu psiquiatra já falou, pediu até para uma abordagem de TCC, e aí, né, eu não influencio nas abordagens, o médico falou, ela gostou disso, aí eu falei, ah, então é bom você buscar. Aí ela conversou com uma mulher que ela gosta de ver nas redes sociais, que, tipo, não é psicóloga, já fez, acho que esses cursos também de, enfim, de mulheres e tal. Aí ela jogou, porque ela começou a questionar se ela era psicóloga. Ela falou que não, né? Que ela trabalha na linha do reiki, apometria, medicina vibracional, energética. Ela, porém, atua com análise comportamental aí na linha de traumas, mas ela não é psicóloga. Ela colocou essa coisa toda aqui e ela falou assim: dentro do meu trabalho, eu não vejo sentido somente a abordagem da psicologia. Compreendo o direcionamento do médico, mas recebo pacientes que se trataram há mais de 10 anos com psicólogo e não obtiveram o resultado que eu entrego em um ano. Aí, sabe, assim, complicado, Olha a né? Ela meio arrogância. que... Não, e aí ela prometendo cura, sabe? E aí eu falo, gente, demora tanto para sair do superficial em processo terapêutico para chegar realmente no ponto da pessoa. Às vezes a pessoa vai ficar anos mesmo, porque assim, às vezes no começo você começa a ouvir as histórias e você fala, ai, aquela, né, ideia assim, já é isso, não é. Aquilo ali é só o que, tipo, ela acha que é para o que É é a mais, ponta né? do iceberg. Exatamente, né, Vivi? Então, assim, é um cuidado também, né? Eu sei que as pessoas querem coisas mais imediatistas, resolverem logo seus problemas, mas aí ela tem que ver, assim, né, um olhar, assim, bem, né, responsável, assim, quantos anos eu tenho hoje e isso daqui tá desde quando na minha vida? Acho que É. também é, E né, hoje, o que que eu vejo? Tem também, né? A própria pessoa, ela te induz ao erro. Eu canso de ver, né? Que se fulano de tal. O psicanalista tem usado isso. Ele coloca psi, o nome dele, e aí te induz ao quê? Ah, psicólogo. Mas não, é psicanalista de um curso de um final de semana. E aí a Uhum. pessoa faz, amigas, gente, amigas minhas, comecei a fazer terapia, e aí, curiosa do jeito que eu sou, né? Quem é? Me passa o nome, deixa eu ver quem é. Aí disse, olha só vou te avisar, não é psicóloga, tá? Não, mas ela é psicanalista. Em novelas, né? Eu vejo muito na Globo isso, nossa, estou fazendo análise. Análise. Gente, nem todo psicanalista é psicólogo. e tem Então, outro ponto, né, Vivi? Além, nem todo psicanalista tem uma formação realmente adequada, porque tem curso que você faz em menos de um ano e vira psicanalista, sendo que o curso raiz mesmo é uma faculdade. não, São 5 anos, Ana, a pessoa tem que fazer análise 3 vezes na semana. pô, Então não é Ana, assim, tem né? curso de Uhum. psicanálise de final de semana. E Então, a pessoa vai lá e coloca psicanalista. Cuido de trauma. Aí você vai olhar, ela vai fazer o samba do crioulo doido, porque ela vai falar de comportamento, vai falar de pensamento. Aí você vê que realmente a pessoa fora de contexto, porque a psicanálise, ela não vai trabalhar com isso, então, porque né? assim, traz o problema que a pessoa não tinha, né? Às vezes vai trazer mais problema do que vai bagunçar E mais. aí você perde, né? Aí a pessoa perde dinheiro, a pessoa perde tempo. E não quer dizer que, claro, se fizer com um psicólogo vai dar super certo e tal, mas assim, pelo menos tem um embasamento, porque assim, o psicólogo bom hoje, o que estuda, ele vai saber pela fala e pelo comportamento, vamos supor, se o paciente está numa hipomania. Caramba, esse paciente está esquisito. Você acha que um cursinho de final de semana, a própria psicanálise não vai trabalhar com isso, né? Ela não usa DSM, então, assim,
Você acha que uma pessoa dessa vai saber que a pessoa está em risco? Vai achar que a pessoa está ali eufórica. Nossa, ela está bem, né? Ela está com tanta energia. Nossa, ela está transando muito, ela está comprando. E a pessoa está numa hipomania e correndo risco de vida. Uhum. Uhum. Então, se você não estuda, você não sabe. Ah, se a pessoa está com pensamentos suicidas ou comportamentos, né, de para-suicídio, a pessoa que não estuda não vai investigar. Sim, mas você planejou? Né? Uma coisa é, teve um dia que eu pensei em dar fim. Tá, ok. 70% da população, né? Algumas pesquisas mostram aí que todo mundo, né, esses 70% alguma vez na vida pensou em, quero sumir. Agora, uma coisa é, você planejou, mas você pensou, seria como? Tem alguma data? Você vai fazendo questionamentos embasados em protocolos de prevenção a suicídio. Ai, me diz, cursinho de final de semana dá isso, gente? Não dá, não dá. E é assim, né, Vivi? Eu fico pensando assim, as pessoas não têm esse critério, né? Elas não sabem. E isso é uma falta, assim, não é só. Eu nem vou colocar essa responsabilidade para o profissional, porque hoje esse mundo está muito novo, né? Com a tecnologia, a rede social. Mas eu fico pensando assim, caramba, o nosso país, assim, ele tinha tanto potencial para tanta coisa, e isso devia estar já na formação, devia já estar nas escolas, sabe? Devia estar preparando os pais que não sabem dessa informação. Então, essa coisa devia estar na base já, né? Eu acho que algumas matérias, a psicologia, olha, nutrição, parte de educação financeira, e aí enchem as crianças, às vezes, com um monte de coisa que não é a fase, em algum momento, Sim, sim, tem que sim, colocar. Mas para dar essa estrutura, né? E as pessoas saberem, tipo, agora eu consigo buscar um profissional que realmente tem uma base que vai, né? E assim, né? Mesmo às vezes tendo base, a gente sabe que tem profissionais ruins, mas que passou pelo exatamente. processo, né? São 5 anos, querendo ou não, né, Vivi? Eu vou trazer até uma situação assim. Eu, antes de ir para psicologia, antes da nutrição, eu tinha feito um curso que me indicaram de coaching, que era a febre do momento, né? E eu acho que também foi um fim de semana, Vivi. E quando eu vi aquilo, e o cara que era psicólogo, inclusive, que deu o curso, ele me expôs numa situação lá, porque ele pediu, eu quero voluntário. Eu trouxe lá uma situação, tal. Ele já começou trazendo umas crenças que eu tinha, tal. Meio que até me deixou numa situação desconfortável. Mas aí, quando eu vi, assim, eles fizeram aquela regressão para o passado, de achar um ambiente seguro e tal. Aí ele chegou e falou assim: olha, inclusive quando você for fazer o coach, você pode fazer isso. Aquilo ali me deu um desconforto grande. Eu falei: não, eu não tô nem um pouco preparada para isso. Eu não tenho base nenhuma para fazer isso daqui. Então, assim, quem não tem esse discernimento, diz que fala, não, um dia eu vou fazer psicologia para entender muito mais a fundo as coisas, porque eu não vou nunca me arriscar a colocar isso que foi para mim ruim na época. E eu falei assim, cara, eu não sei, Imagina. pode ter razão, mas me trouxe, e eu não lidei bem com aquilo na situação, né? Então, eu fico pensando assim, o impacto, né? Então, a gente tomar esse cuidado. Só que é o que eu trouxe, né? As pessoas não sabem. Então, acho que é importante a gente fazer esse É que o Amiga, movimento, você né? falou profissional tem o isso? trabalho de educar a população, né, sobre essa Hum. importância da capacitação, do estudo mais aprofundado, né? E é com o nutricionista fazer o seu, né, a sua educação. E quem trabalha na área de comportamento tem um trabalho mais árduo ainda, né? E é isso, temos que informar as pessoas. Algumas vão dar ouvidos, outras não, mas É importante quem vai acreditar que receber, algumas né, palavras. Vigi? Mesmo que a gente pense assim, sei lá, minha rede social é pequena, mas se tem 3 pessoas que ouviram a informação correta, são 3 pessoas que já não vão fazer uma bobagem na vida delas, vamos pensar assim, né? Então, acho que é esse o Uhum. ponto, né? Aí volto pro livro, né? Esse servir e não pensar numa grandiosidade. Tem os grandes que estão Sim, fazendo isso sim. também, mas enquanto no nosso normal aqui, o que que a gente pode fazer e contribuir, né? Então, acho que Uhum. é isso. É, Fechando, né, muito bom, meninas? gente. Obrigada, então, É, meninas. Então tá vamos bem, seguir. então até o Até a próxima. próximo. Até o próximo e um bom fim de semana para todas Beijo. vocês. Para vocês também. Beijo, Obrigada, gente. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.